Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um dia de análise. Tem alguns jogos interessantes nesse dia 24 para a gente estar verificando. E os jogos que eu mais separei foram da Europa League. Vamos lá fazer a verificação aqui. Primeiramente no jogo do Dinamo contra o Sevilha. Um jogo que é de ida e volta. Os primeiros jogos já aconteceram. O Sevilha ele ganhou esse primeiro jogo. A gente pode estar verificando aqui em que ao último confronto, né, que terminou 3-1, obviamente o Sevilha ele vem jogando melhor e dentro de sua casa não iria perder esse jogo. Eu entrei na vitória dele, consegui buscar tranquilamente. E uma coisa que eu venho elogiando bastante nos últimos jogos, principalmente do Sevilha, é a sua defesa. A defesa do Sevilha está muito bem encaixada, está bem trabalhada e acredito que mesmo fora de casa ele não vai perder esse jogo para o Dinamo. Porém, a gente pode estar verificando aqui também os últimos históricos, né, do Dinamo. O Dinamo que ele tem mais do que 2.5 gols nas últimas 4 de 5 partidas, então ele é um time over, vai para o ataque, ele deixa um pouco a sua defesa exposta e é nisso que o Sevilha ele se aproveita. Temos aqui o Sevilha que está a 100 derrotas a 6 jogos, ambas as equipes marcaram nos últimos 5 de 7, mais do que 4.5 cartões nos últimos 5 de 7 jogos e menos do que 10.5 escanteios. Aqui a gente pode verificar também os últimos confrontos em que o Sevilha ele vem aí de 3 empates, 2 vitórias e um empate contra o Espanhol. Então, mesmo jogando fora de casa, acredito que o Sevilha não perde essa partida, pelo menos ele consegue arrastar aí esse empate pra gente, ok? Acredito que dá para buscar, para cravar no pré-live, para entrar no safe, seria o Sevilha empate anula. Tá com uma cotação aqui, como vocês podem ver, de 2,15 para a vitória do Sevilha. E com empate anula, no momento em que eu estou gravando, tá com uma cotação de 1,50. Vamos lá aqui para o jogo da Lazio e do Porto. A Lazio, que obviamente é um time over, porém perdeu o seu jogo, o primeiro jogo lá na casa do Porto. O Porto aproveitou muito bem a oportunidade, apesar de que o Porto ele está numa fase muito boa, tanto no seu campeonato quanto nas suas demais competições. Porém, esse é um jogo cotado para o over, mercado de gols. Como vocês podem ver aqui, a Lazio nos últimos 4 de 5 jogos foram mais do que 2.5 gols, menos do que 10.5 escanteios. O Porto ele vem sem derrotas a 14 jogos, vem com uma linha de invencibilidade aí muito grande. Ambas as equipes marcaram nos últimos 8 de 10 jogos, mais do que 2.5 gols nos últimos 8 de 10 jogos, mais do que 4.5 cartões e menos do que 10.5 escanteios. O que dá para cravar nesse jogo, pessoal? O Porto ele vai estar jogando fora de sua casa e acredito que nesse ambiente a Lazio vai dar um pouquinho mais de trabalho aí para o Porto. E o que eu vou confiar somente no pré-live vai ser esse acima de 1,5. Acredito que é um jogo cotado para o mercado de gol sim. E no momento em que eu estou gravando, está com uma cotação de 1,25, então dá para estar encaixando no bilhete. Outro detalhe também seria aproveitar essa odd aqui que está maior para o Porto, apesar de o Porto ter vencido o primeiro jogo. A Lazio ela não está com os seus titulares, tem alguns desfalques importantes aí. Então, dá de buscar sim esse empate anula no Porto, no ao vivo. Se o Porto demonstrar a superioridade que ele demonstrou lá no seu primeiro jogo, acredito que ele não perde essa partida e com o empate anula a gente fica resguardado para estar buscando no ao vivo, beleza? Bom, tem mais aqui o jogo do Olympiacos com a Atalanta. Opa, SofaScore. Bora aproveitar aqui que o SofaScore atualizou para eu pedir o seu like, meu amigo. O seu like fortalece muito o meu vídeo. A análise que eu faço passando aqui para você, tentando lhe ajudar, lhe mostrando os melhores mercados para a gente buscar no dia. Então, deixa o seu like aí pra gente, beleza? Tem um jogo aqui do Atalanta contra o Olympiacos, né, rapaziada? Aqui eu acho interessante, é um jogo cotado para o mercado de gols também. O Olympiacos ele é um time over. Ele é um time over e o Atalanta também. A gente viu aqui no último jogo em que terminou em 2-1 para o Atalanta. A Atalanta jogando dentro de sua casa, acredito, obviamente não iria perder essa partida. E o que a gente pode estar frisando para vocês é que o Olympiacos foi a primeira equipe a marcar nos últimos 6 jogos, menos que 4.5 cartões nos últimos 5 de 6. E o Atalanta ele vem sofrendo gol nas últimas 5 partidas. Por incrível que pareça, o Atalanta está deixando a sua defesa vazada. Ele estava trabalhando muito bem essa sua defesa, mas nos últimos 5 jogos realmente ele vem
fracassando, deixando pelo menos passar um golzinho lá no seu campeonato, no campeonato italiano. Ambas as equipes marcaram nos últimos 4 de 5. Primeira equipe a sofrer nos últimos 4 de 5 e mais do que 4.5 cartões e menos do que 10.5 escanteios. A gente pode frisar aqui, verificar os históricos da Atalanta, como é que ele vem vindo no seu campeonato. No campeonato ele vem de uma derrota para a Fiorentina, de 1-0. Teve o jogo aqui do Olympiacos, 2-1, 1-1 contra a Juventus e 3-2 contra a Itália. Isso que eu acho interessante também aqui estar frisando com vocês, é que o Atalanta saiu da Copa Itália, ele perdeu para a Friori e não tem outro campeonato a não ser a Europa League para estar destacando. Tanto que no seu campeonato lá na Itália, ele não está muito perto de estar buscando uma classificação direta. Então, a melhor briga para ele estar conquistando um título nessa temporada seria a Europa League, e acredito que ele vai priorizar esse jogo sim. E não acredito que o Atalanta vá perder essa partida aqui para o Olympiacos. O Olympiacos a gente pode frisar também os seus últimos jogos rapidamente. Aqui o Olympiacos. O Olympiacos ele vem de uma vitória, uma derrota. Cadê? Aqui. Duas vitórias, uma derrota e uma vitória. Sempre com placares magrinhos, né? De 1-0, 2-1, 1-0, 3-1. Então, nesse jogo aqui, o que eu acho mais viável para a gente buscar no primeiro, no caso no pré-live, seria o acima de 1,5. Porém, vejo muito valor nesse mercado para buscar um Atalanta, um handicap asiático 0-0 para o Atalanta, que no momento aqui em que eu estou gravando, o handicap asiático está cotado em 1,50, tem valor. Tá buscando essa ordem até separada para não estar colocando em bilhete esse handicap asiático 0-0. Porém, no pré-live que eu vou cravar é o acima de 1,5, tendo em vista que o Atalanta é um time over e sempre vem nos últimos jogos tomando um golzinho, o Olympiacos jogando dentro de casa. Acredito que ele também marque pelo menos um golzinho, beleza? Vamos para o jogo do Real Sociedade contra o RB Leipzig. O RB Leipzig, como vocês já sabem, é um time aí que ele se joga para o ataque, não tá nem aí, acaba deixando bastante a sua defesa aberta, e o Real Sociedade no último jogo aproveitou dessa situação. Vocês podem ver aqui que o Real Sociedade conseguiu fazer 2 gols no primeiro jogo entre eles, e o RB Leipzig buscou essa partida, empatou em 2-2. A única coisa que está em destaques, rapaziada, é que o RB Leipzig vem sem derrotas a 3 jogos, sofreu gol nos últimos 4 de 5, ambas as equipes marcaram nos últimos 4 de 5 jogos e mais do que 4.5 escanteios. O RB Leipzig, obviamente, ele traz muito essa partida para o over, e acredito que mesmo jogando fora de sua casa, ele não vai recuar, pessoal. Ele não vai recuar, vai para frente, ele é um time de trocação, então acredito sim que ele vá para cima do Real Sociedade. Como vocês podem ver aqui, os últimos jogos, o RB Leipzig ganhou de 6-1, empatou em 2-2, 3-1 e 3-2. Como eu falei, ele é um time que puxa muito para o over. Aqui a gente puxa o histórico também, né? Óbvio que não é da competição da Europa League, porém já dá de a gente ter uma base de como o time vem trabalhando. Aqui ele perdeu para o Atlético de Bilbao por 4-2, empatou em 2-2, ganhou de 2-0, empatou em 0-0. Realmente, esse jogo aqui, com o Real Sociedade jogando dentro de sua casa, a única coisa que eu vejo valor para estar buscando no pré-live seria esse acima de 1,5, que está com uma cotação de 1,25. Porém, o RB Leipzig acredito que seja mais time que o do Real Sociedade, gosto mais do jogo do RB Leipzig e vou buscar separar esse jogo para buscar o empate anula no RB Leipzig. Com uma cotação de 2,63, vocês conseguem até uma cotação de 1,50, 1,60 para essa partida. Ok? Aqui outro jogo seria do Napoli, pessoal. Bom, e aí? Vamos lá verificar aqui o jogo do Napoli. O Napoli que no momento perdeu, né, a sua última partida. Pô, o Napoli deu um head aí. Foi o único time que a gente errou no dia 22. Foi o único time que deu head pra gente. O resto de bateu tranquilamente. E o que a gente pode estar verificando aqui, eu tô com o pé um pouquinho atrás no Napoli depois dessa. Dá uma traumatizadazinha. Mas
Ambas as equipes marcaram nos últimos 4 de 5, menos do que 4.5 cartões nos últimos 6 de 7 jogos e menos do que 10.5 escanteios nos últimos 5 jogos, pessoal. O que a gente pode frisar também é que o Napoli ele vem sem derrotas há 6 jogos, sem vitórias há 3, então ele vem empatando bastante. Sofreu gol nos últimos 3, menos do que 2.5 gols, e ambas as equipes marcaram nos últimos 4 de 5. Primeira a marcar nos últimos 5 de 6, menos do que 4.5 cartões e menos do que 10.5 escanteios. O Barcelona ele já vem sem derrotas há 5 jogos, depois aí de algumas contratações, algumas mexidas ali no time do Barcelona, o Xavi, acredito, está conseguindo encaixar esse time e vem jogando melhor, pessoal. Tanto que terminaram aqui em 1-1 lá na casa do Barcelona. O Barcelona a gente pode estar buscando aqui o histórico dele também, né, para estar em uma resguarda, em que ele ganhou de 4-1 o último jogo contra o Valência, ganhou muito bem. Empatou com o Espanhol jogando dentro de sua casa, o Espanhol que é perigosíssimo jogando dentro de casa. O Barcelona ganhou o Atlético de Madrid de 4-2, meu amigo. Aqui temos o histórico do Napoli. O Napoli, como vocês viram, ele vem empatando, né? Ele empatou os seus últimos 3 jogos. Ele vinha de uma vitória contra o Venezia, contra o Salernitana e contra o Bologna. São 3 times ali meio de tabela e parte já de rebaixamento, aquela zona perigosa do campeonato italiano. Então ele pegou times fracos, por isso que ele vinha com essas 3 vitórias consecutivas. E antes disso aqui, ó, a derrota para Fiore, a derrota para o Spezia, o empate com o Juventus, a vitória de placar magrinho contra a Sampdoria. Então realmente o Napoli ele não vem figurando bons momentos aí. Ele começou bem os campeonatos, porém eu fico com o pé atrás agora de estar entrando no Napoli devido a esse histórico dele. O que eu vou confiar nessa partida vai ser somente o acima de 1,5, porque acredito que ambas as equipes podem marcar nessa partida, ok? Vamos lá, acelera. Temos o jogo do Rangers aqui, pessoal. Não vi cotação para essa partida. Não confio no Dortmund. O Dortmund está com desfalque. O Haaland não está jogando. Então, perdeu o último jogo para o Rangers. O Rangers jogando fora de casa ganhou de 4-2. Como vocês podem ver aqui nas últimas partidas. Deixa eu só mostrar para vocês. Ele perdeu de 4-2 para o Rangers. Então, infelizmente, não dá de confiar. E não tem cotação para estar buscando nada nessa partida que seja safe, que seja tranquilo, obviamente. Mas seria interessante separar esse jogo somente para o mercado de escanteios no ao vivo. Acredito que seja um jogo para over em cantos. Temos aqui o jogo do Betis também contra o Zenit. O Zenit que perdeu a sua última partida contra o Betis jogando fora de casa, ganhou do Zenit. Como vocês podem ver, ganhou de 3-2. O Zenit, óbvio, é um time bastante over, foi para cima. Porém, o Betis soube aproveitar muito bem as suas bolas desperdiçadas pelo Zenit e ampliou aí, deixando em 3-2 o placar. Aqui nesse jogo que a gente pode destacar é que o Betis ele vem de 4 vitórias consecutivas, sofreu gol nos últimos 5, mais do que 2.5 gols nas últimas 8 de 9 partidas e ambas as equipes marcaram nas últimas 4 de 5. Venceu o primeiro tempo nas últimas 6 de 8 partidas, mais do que 10.5 escanteios nas últimas 8 de 9. E o Zenit sofreu gol nos últimos 3 jogos, mais do que 2.5 gols nos últimos 5 de 7 e menos do que 4.5 cartões nos últimos 9 jogos, pessoal. O que a gente pode frisar aqui nos últimos confrontos entre as equipes é que o Betis ganhou, como eu já falei, e buscando aqui o histórico dos últimos jogos para a gente ver como é que eles vêm trabalhando. O Betis ele vem numa fase boa, ele vem aí de 1 derrota e 4 vitórias. Venceu o Mallorca, venceu o Zenit. Esse jogo aqui, pessoal, eu acho que vai ser sim cotado para o mercado de gols. O Zenit ele vai buscar, ele é um time que vai para o ataque para buscar o gol. E com essa diferença aí, como perdeu o primeiro jogo, acredito que vai ser um mercado para o mercado de gols. Como vocês podem ver, sempre vem figurando partidas acima de 1,5, todos os dois times. E o que eu vou colocar aqui para vocês vai ser o acima de 1,5 e casa empate anula. Acredito que o Real Betis não perca esse jogo dentro de sua casa.
E com o empate a nulo ele está com uma cotação boa, está com uma cotação ali de 1,44. 1,44. Temos aqui para fechar o jogo do esporte. O jogo do esporte, pessoal, é interessante ficar de fora dessa partida porque o Sheriff Tiraspol, ele é um time que vem surpreendendo, vem jogando bem e está com uma cotação de R$ 7,00 para ele ganhar e 1,44 para o Braga está ganhando. Acredito que não seja uma cotação plausível, está muito desnivelado aí. Acredito que deveriam estar dando mais valor a essa cotação para o Tiraspol. Tiraspol que ganhou o seu jogo, o primeiro jogo. E o Braga, ele tem time, joga bem melhor realmente dentro de sua casa, mas não confio. Beleza? Outro jogo aqui que eu separei também é o do Bodø/Glimt contra o Celtic. Opa, não. Bodø/Glimt contra o Celtic eu não vi, foi o mercado interessante para a gente estar buscando alguma coisa. Porque o mercado de gols está muito baixo. O Celtic vai estar jogando fora de sua casa e dentro de casa ele perdeu para o Bodø/Glimt na última partida, como vocês podem ver aqui, ó, de 3-1. Era uma partida que eu esperava que o Celtic mostrasse o seu favoritismo, mas não demonstrou. Essa partida acredito que seja cotada para o mercado de gols somente. Porém, não tem ordem para buscar no pré-live, mas é muito bom para buscar no ao vivo para o mercado de gols. Cadê? O próximo jogo que eu separei foi o do Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille que está com uma cotação interessante de R$ 2,00 aqui. O Olympique de Marseille ele tem um time melhor do que o mandante aqui, o Karabakh, que é um time ali da Arábia. Porém, tanto é que ganhou, na verdade, né, o último jogo de 3-1. O Marseille no seu campeonato ele vem figurando boas partidas. A única coisa que me deixa atrás nesse Marseille é que ele é aquele time que marca e recua. Ele recua e sempre toma um golzinho. Não está conseguindo segurar os seus adversários. Ele sempre leva pelo menos um golzinho. Tanto é que aqui, ó, vocês podem ver que o Olympique de Marseille sofreu um gol nos últimos 7 jogos dele, pessoal. É uma defesa aí que vem deixando pelo menos um golzinho ser vazado. Então, dá para buscar um ambas marcam, beleza? Nessa partida. E dá de buscar o Marseille empate a nula. Por mais que eu acredite que o time mandante vá marcar um golzinho, não acredito na vitória dele, porque o Marseille, querendo ou não, tem um time melhor e vem numa fase melhor, ok? E acredito sim que o Marseille dá de buscar. A única coisa que eu consigo cravar no pré-live seria um Marseille empate a nula, beleza? Bom, rapaziada, tem somente mais aqui o jogo do Midtjylland contra... Opa, já ia pulando o jogo do Leicester. Esse jogo aqui não tem muito o que falar, rapaziada. Já está um vídeo um pouquinho mais longo aí. Eu já vou cravar o acima de 1,5. O Leicester é um time bastante over, é um time que vai para cima. Ganhou a sua última partida de 4-1. E acredito que vai ampliar esse placar aí sim, lá jogando na casa do Randers. O Randers também é um time over, mais do que 2,5 gols nas últimas 5 de 7 partidas. E o Leicester também mais do que 2,5 gols, o que confirma esse mercado de over. E o outro jogo confirmou esse favoritismo em mercado de gols. E acredito que não vai ser diferente. E está com uma cotação boa, por incrível que pareça, está ainda com uma cotação de 1,25. Então dá de a gente cravar e colocar no bilhete. O jogo aqui que eu acho interessante, pessoal, seria aqui o jogo do Fenerbahçe contra o Slavia. O último confronto entre eles terminou aí com a vitória do Slavia, porém, sempre com o mercado over. Acredito nesse mercado over aqui por causa do Fenerbahçe, que vai buscar essa partida. Acredito que ele não vai aceitar essa derrota e vai conseguir cravar para a gente o acima de 1,5. A única coisa que está destacada aqui é que foram menos do que 2,5 gols os últimos 4 de 5 jogos do Slavia e a primeira equipe a marcar. Porém, acredito sim que o Fenerbahçe vai abrir essa partida para estar buscando essa diferença aqui no placar, que não é muito grande. Bom, rapaziada, é isso aí. Acredito que esses são os jogos mais tranquilos para a gente estar buscando aqui da Europa League e da Conferência League. Então, dá de a gente estar cravando. E eu vou deixar no final do vídeo um bilhete para a gente cravar um dia tranquilamente, beleza?